Então, pessoal, vamos tentar terminar de uma vez por todas com esse módulo: membrana plasmática, estrutura, propriedades, funções e especializações, né? O último tema que nós abordamos foram as especializações em membrana, né? Como eu falei para vocês, eu estava sem uma figura tridimensional para poder dar uma maior para dar um maior embasamento, né, no que vocês estão vendo, dar um maior significado. Né? Porque o que eu esqueci de dizer em todas as nossas conversas, que o nosso trabalho, tanto na biologia celular quanto na histologia, é tentar desenvolver em vocês uma noção de tridimensionalidade a partir de coisas bidimensionais, porque todos os cortes histológicos, micrografia eletrônica de transmissão e a maioria dos esquemas que nós temos em livro, eles são, no caso dos esquemas, eles são um Frankenstein, né, de estruturas tridimensionais e estruturas planas, bidimensionais, né? E quanto à microscopia, a grande maioria das microscopias que nós analisamos são bidimensionais, né? São cortes, nem cortes, são fatias de estruturas que não representam a tridimensionalidade do órgão ou do tecido que nós estamos vendo, né? Então, construir esse conceito de tridimensionalidade, e além disso, as coisas não são congeladas, né, no tempo, né, e no espaço, né, elas se movem, se deformam, voltam à sua conformação normal, etc., se dobram, né, se montam, desmontam, então tudo isso tem que ser construído. Então, só para vocês desenvolverem na mente de vocês uma ideia, né? Uma ilustração mais tridimensional das coisas, eu vou resgatar só um pouquinho das junções de comunicação, como vocês veem aqui. Elas, na verdade, são duas junções de comunicação, uma da célula 1, uma da célula 2, que formam um túnel aqui entre as células, onde elas, recebendo o estímulo, quase que imediatamente íons, né, como cálcio e pequenas moléculas, passam quase que imediatamente entre a célula 1 e a célula 2, fazendo com que essas duas células respondam praticamente ao mesmo tempo ao estímulo, né? Tá bom? E como eu expliquei para vocês, aquelas junções, tem a junção de oclusão, a junção de adesão, etc. Elas estão representadas aqui tridimensionalmente, né? A junção de oclusão é uma fusão entre as membranas. Aqui, infelizmente, nesse esquema não está mostrando a fusão das membranas, né? Como vocês estão podendo ver aqui, eu acho que a minha seta está ativada. Como os desmossomos se compõem numa célula, por isso que eles parecem botões, porque são estruturas, como vocês estão vendo nesta figura aqui, onde há 3 células, né? Eles se configuram como botões ao redor de unindo toda uma célula com a outra, né? Tá bom? E esses botões vocês veem muito diferente na microscopia óptica. Na verdade, vocês veem mais as proteínas que ficam entre um botão e outro do que realmente o desmossoma, tá bom? E a junção de adesão, como vocês estão vendo aqui, o tight junctions, né? Elas possuem uma amarração aqui de proteínas que se chamam actina. E isso aqui forma um cinturão ao redor da célula, né? Na parte, geralmente, na porção
mais voltada ao exterior, né, na porção apical que nós chamamos. E os gap junctions e as junções de comunicação também formam um aglomerado de botões dessas estruturas, desses hexâmeros aqui de proteínas. Elas também formam um botão aqui, como vocês estão vendo, mas nesse caso o botão não é constituído só de uma estrutura, né? Mas sim de vários conjuntos de estruturas, né? De proteínas que formam um canal e que vão corresponder com outras proteínas, com as mesmas proteínas que formam o canal do outro lado da célula, para formar esses canais aqui. Então, os canais são formados pelas junções de comunicação de uma célula com a sua célula vizinha, tá bom? Só para vocês desenvolverem essa coisa da tridimensionalidade, né? Bom, indo ao último assunto, né? Vocês vão ver esse assunto também em outras disciplinas. É um assunto que, na verdade, aborda, acho que a biologia toda, essa parte toda da biologia voltada à bioquímica, à biologia molecular, à genética, etc., né? A célula possui dois tipos de transporte, né? Isso, inclusive, é pergunta de concurso público, né? Porque tem uma pegadinha aí, né? E são os transportes através da membrana que garantem a sua seletividade. Porque, como nós vimos, não é tudo, muito pouca coisa passa através da membrana sem o intermédio de um receptor, de uma proteína, né? Por isso, porque o meio interno, na verdade, nós vamos ver daqui a pouco, é um meio muito diferente do meio externo, e isso demanda muita energia para ser mantido, né? E então, quem são os portões, vamos dizer assim, dessa grade toda, ou desse muro todo que é a membrana plasmática, são essas proteínas, tá bom? O transporte através da membrana são os conhecidos de vocês já, que eu acho que vocês já viram no colégio, o transporte passivo e o transporte ativo. E existe um outro grupo de transportes através da membrana, de transporte que a membrana realiza, que se chama transporte em bloco ou em quantidade, que nós vamos ver mais para frente, que se chama fagocitose, epinocitose ou endocitose, o processo geral, tá bom? Então nós vamos começar com o transporte através da membrana. Porque através da membrana, porque as moléculas elas passam, né, através da membrana por essas proteínas transmembranas aqui. O transporte passivo, ele se chama passivo porque ele não tem gasto de energia, tá bom? Moléculas pequenas, hidrofóbicas, gases, etc., eles podem passar através da membrana por duas formas, né? Através da parte da bicamada lipídica, né? E, na verdade, esse transporte é uma difusão simples. O que é uma difusão? As moléculas no meio, né, mais concentrado, isso é física, né? Tendem a ir para o meio menos concentrado até atingir o equilíbrio, ou seja, até que a concentração de moléculas aqui entre essa barreira aqui, que é a membrana plasmática, e a concentração dessas moléculas aqui se estabilizem. Existe uma forma para acelerar esse processo físico
com uma interação biológica, vamos dizer assim. E essa interação biológica é feita através de proteínas específicas que conseguem acelerar o processo de estabilização de concentrações aqui, que é chamado de difusão facilitada. Geralmente a glicose, por exemplo, se estabiliza tanto no meio externo quanto no meio interno através desse processo. Então, como vocês estão vendo aqui, sempre ocorre a passagem de substâncias onde elas estão em maior concentração para o meio onde há menor concentração, até que isso se estabiliza, tá bom? Ou seja, as concentrações ficam semelhantes entre o meio externo e o meio interno. Tá? Isso não há gasto de energia nisso. Tá? Já o transporte ativo, ele depende de energia. E geralmente a energia é dada pela quebra do ATP. Né? O ATP se quebra em ADP e além disso, essa energia aqui ocorre em processos aqui, como a fosforilação dessas proteínas, elas mudam de conformação, são ativadas. Né? O que vocês veem aqui já é muito contrário, eles não obedecem à lei da física. As células, do nosso nascimento à morte, nós vamos desafiar as leis da física, né, da difusão. Então nós gastamos muito ATP, estamos gastando horrores de ATP nesse momento para fazer com que as moléculas que estão num meio menos concentrado migrem para um meio mais concentrado, tanto no sentido exterior citoplasma quanto citoplasma exterior. Nós vamos já ver um exemplo bem claro disso, tá bom? E existe um segundo tipo de transporte chamado secundário, que nós já vamos entrar. Ele não gasta energia diretamente, mas ele utiliza, ele é fruto, né, da condição físico-química do transporte ativo. Tá? Então aqui, como vocês estão vendo, peraí que eu tô vendo. Me perdi aqui, gente. Só um minutinho. Então, a difusão, como vocês estão vendo aqui, a difusão faz com que substâncias migrem do meio externo, do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, até que haja um equilíbrio entre as concentrações de moléculas e substâncias que estão fora e dentro da célula. A difusão facilitada, ela também tem esse mesmo processo aqui, como vocês estão vendo, né? Porém, ela é mais rápida, porque ela é feita através de proteínas que têm afinidade a essas moléculas e consegue transportar de forma mais rápida, né, uma molécula do meio onde ela está mais concentrada para um meio onde ela está menos concentrada. Então, repetindo, aqui é puramente físico e aqui é mediado por proteínas transmembrana, tá bom? E um outro exemplo aqui, é a bomba de sódio e potássio. Sem essa bomba de sódio e potássio, por exemplo, o nosso sistema nervoso não funcionaria. Então nós temos que criar uma condição totalmente artificial na célula, né?
Como vocês estão vendo aqui, o sódio, que é o Na, que são essas bolinhas amarelinhas aqui, ele está muito mais concentrado no exterior da célula do que no interior. E o potássio, que é o K, que é o verdinho aqui, ele está muito mais concentrado naturalmente, né, no interior da célula do que no exterior. Então, os íons aqui, eles precisam migrar contra um gradiente de concentração para formar, utilizando a energia do ATP, para formar um meio que artificial, vamos dizer assim, dependente das leis físicas. Porque isso vai se transformar num gatilho para que haja a despolarização da membrana, e depois vocês vão ver lá em fisiologia a importância disso, né? E também um pouco em histologia, para que haja a condução dos impulsos nervosos. Sem as bombas de sódio e potássio, nós não estaríamos aqui hoje, tá bom? Aqui novamente é um exemplo, né, que ocorre de difusão normal, como vocês estão vendo aqui, essas setas se igualam no processo, tem que ir e voltar, porque senão o GIF ele não é constante, tá? Então, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, as quantidades de moléculas aqui entram no equilíbrio. Lembrando que essas moléculas são moléculas que são capazes de passar através da membrana plasmática. Tá bom? E temos a difusão facilitada, como vocês estão vendo aqui à direita, né? Moléculas também passam a favor de um gradiente de concentração, né? E se estabilizam aqui, fazendo com que essas moléculas, por exemplo, esse açúcar aqui, ele fique em equilíbrio, tá? Mas aqui o processo não é puramente físico, ele depende, ou ele é ajudado por uma proteína, que tem esse canal, uma proteína poro, aqui vamos dizer, que facilita a entrada e saída e obedece às leis físicas. Uma vez que isso está concentrado, a proteína não vai bombear nem para fora nem para dentro mais açúcares, tá bom? Como vocês estão vendo aqui. E vocês podem ver que o fluxo pode ser bidirecional, né? Aqui é um exemplo, então, da bomba de sódio e potássio. Geralmente, então, através da energia do ATP e a fosforilação, vocês se lembram da fosforilação quando eu falei na biologia, na sinalização celular? A fosforilação aqui é a doação de um fósforo a essa proteína aqui, muda a conformação dela, ela adquire afinidade a 3 sódios e lançam os sódios para o meio extracelular contra um gradiente de concentração. E ao mesmo tempo elas abrem um canal aqui para 2 potássios entrarem na célula a favor de um gradiente de concentração, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então, como que fica a nossa membrana plasmática, né? Ela fica positiva no seu lado externo, porque vocês estão vendo que com relação ao lado interno, porque eu tenho 3 sódios indo para o exterior contra 2 potássios indo para o interior. Isso forma uma diferença de potencial elétrico. A célula fica engatilhada, né?
sem ela estar engatilhada, não ocorre daí a despolarização da membrana, tá bom? Como vocês estão vendo aqui fica negativo e aqui a carga fica positiva. Aqui a concentração de sódio, né, no exterior, ela é muito maior do que no interior da célula. Isso devido ao transporte ativo, é claro isso. E a concentração de potássio é muito maior no interior da célula e vai diminuindo, vai ficando mais clarinho, isso aqui vai diminuindo tanto de cor quanto de espessura, né? No exterior da célula. Bom, essa parte do cloro, eu nem vou entrar em detalhes, mas o cloro é um ânion muito importante para balancear as coisas aqui, para que o excesso de sódio, inclusive de potássio, não cause um estrago aqui, né? Tá bom? E também para a formação de tampões, etc. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. É muito fácil se vocês acompanharam a aula, né? Tá bom? As outras aulas. Aqui novamente, para ficar bem fixado, então eu tenho, através do ATP, a saída de 3 sódios, que é o Na, que é esse amarelinho, e a entrada de 2 potássios. Como, apesar de ambos serem cátions, ou seja, serem íons positivos, a quantidade de sódio é muito maior do que a de potássio que entra. A quantidade de sódio que sai é muito maior do que a quantidade de potássio que entra. Tá bom? Aqui é o seguinte, né? Vocês estão vendo que na hora pode acontecer que quando os potássios aqui se ligam nos seus sítios ativos da proteína, eles se ligam, eles são ligantes, tá? Como aquele mecanismo de chave-fechadura que eu já falei, não é tudo que se encaixa aqui. Olhem bem a forminha aqui dessa proteína, tá? Então, pode acontecer de quando essa porção da proteína que se encaixa aqui, como vocês estão vendo, aqui no caso o sódio, ele, como não é natural que o sódio fique no meio extracelular, porque veja bem, olha a quantidade de bolinhas amarelinhas aqui, depois que o sódio entra, e a quantidade de bolinhas amarelinhas aqui de sódio. Então, ele está indo contra um gradiente de concentração. Então, pode ocorrer que o sódio volte ao espaço intercelular, volte ao espaço intracelular. Como vocês estão vendo aqui, 2 sódios, eles estão voltando para o espaço intercelular através de um processo natural mediado por proteína. E quando eles se ligam aqui nessas proteínas, vocês não estão vendo a ATP aqui, né? Como não está demonstrado aqui. Essa ligação deforma a proteína, né? E ela pode ser que abra o sítio ativo para outra substância, para um aminoácido, por exemplo, que são os bloquinhos de construção que nós precisamos para fazer outras proteínas, né? A célula tem que se alimentar, né? Então, como olhem aqui, então ocorreu a entrada de um aminoácido em carona com a entrada natural mediada por proteína
do sódio. Nesse caso aqui, ele está indo a favor da lei da química, das leis da química, ele está indo da física, ele está indo da químico-física, sei lá, ele está indo de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Tá? Isso é essencial para a entrada, por exemplo, de aminoácidos nas células, para elas que eles vão construir os bloquinhos de construção para outras proteínas. Tá? Açúcares também podem entrar, sim. Existem dois sentidos aqui. Quando o sentido é o mesmo quando a carona que o ligante pega é a mesma que o ligante principal, quando a direção, né, do ligante principal é a mesma da carona, ou seja, tanto o ligante principal vai do meio externo para o meio e a carona vai do meio externo para o meio interno, isso se chama syn-porte, tá? Agora, pode ocorrer de que quando o ligante principal está indo, vamos supor, do meio externo para o meio interno, ele modifica a membrana, a proteína do lado, né, do citoplasma para substâncias pegarem carona no sentido contrário, tá? Eu não tenho um exemplo aqui. Então, no caso, esse tijolinho aqui iria no sentido contrário dessas duas bolinhas aqui amarelas. E isso se chama antiporte, tá bom? Então, o transporte secundário ele só é possível porque houve o desequilíbrio lá químico, vamos dizer que não é um desequilíbrio, né, mas é um desequilíbrio com relação às leis naturais de transporte ativo. Tudo bem? Aqui só para vocês verem o transporte passivo, né? Isso aqui é muito visto na área de morfologia vegetal, né? Mas pode ocorrer os fluidos que nós temos no nosso corpo, eles precisam ser hipotônicos, né? Então o transporte da água, por exemplo, ela é feita através da membrana de forma passiva. Então, por exemplo, isotônico, desculpa, se o meio celular, se o meio extracelular estiver com uma concentração de sais ou de outras substâncias igual ao meio externo, a água vai entrar e sair de forma a estabilizar aqui a concentração, né, de água. Agora nós não estamos falando do soluto, mas sim da água. Né? Então, quando o meio é isotônico, ou seja, as concentrações estão parecidas, que é o caso dos nossos fluidos extracelulares, né? As células não vão ter uma entrada ou uma saída drástica de água, né? Porque senão, ou a célula explode, no caso do meio hipotônico, ou seja, o meio interno dessa hemácia, por exemplo, aqui, estaria com uma quantidade de sais, de substâncias muito menor do que essa aqui, muito maior do que a extracelular. Então entraria muita água aqui, isso aqui poderia alisar, né? Isso aqui é uma ameba, tá? E o mesmo ocorre com relação à solução hipertônica. Ou seja, essa solução aqui está mais concentrada, né? Está menos concentrada. Então, a água tende a vir aqui para a solução mais concentrada, no exterior, e desidratar essa célula aqui. Aqui, novamente, pode ocorrer nas nossas células sanguíneas, nos eritrócitos, né?
dependendo dos íons do sangue. O sangue geralmente é uma substância isotônica com relação às nossas células, né? Se a solução for hipertônica, vai entrar, se no meio da célula, o meio da célula for hipertônico, vai entrar água aqui dentro e lisar a célula. Tá? Se for então hipertônico, como vocês estão vendo aqui, o meio vai sair água desse eritrócito, e o eritrócito vai lisar, vai desidratar. No meio hipotônico vai ocorrer o contrário, né? Vai entrar água na célula e a célula vai lisar. O ideal é que nós tenhamos uma solução, né, dos nossos fluidos, tanto do sangue como dos fluidos intercelulares, isotônico, né? Bom, aqui só mais ou menos exemplo também, né? Então, o equilíbrio eletrólico do plasma sanguíneo é de fundamental importância para as células, não só animais como vegetais, né? E inclusive algumas células, alguns protozoários, né? A maioria deles. Aqui então em meio hipertônico, ou seja, o meio está muito concentrado, sai água. E a célula desidrata e muda de forma e fica inviável. Né? Em meio isotônico, tanto a entrada e a saída de água é igual. Em meio hipotônico, ou seja, o meio é menos concentrado, em meio hipotônico, o meio é menos concentrado do que a célula. Essa célula está com muita concentração de sais e íons, aqui entra água e ela pode lisar. Tá? Bom, além desses transportes, nós temos o transporte em bloco em quantidade. É um transporte diferente, ele é totalmente mediado por proteínas, por sinalização celular e por gasto energético. Né? Basicamente, nós temos 3 transportes, todos, 2 deles chamados endocitose. Endo quer dizer dentro, né? Nós temos a fagocitose, né? A fagocitose, geralmente, a célula captura partículas para dentro da célula através de invaginações da membrana. E temos a pinocitose. Pino quer dizer pequeno. A captação de solutos, tá bom? Não vou explicar muito isso aqui, mas há também formas, porque isso aqui entra no tema reciclagem de membrana, tá bom? Mas eu vou falar mais de gestão e reciclagem de membrana. Eu vou falar mais para frente, quando acho que a gente falar sobre endomembranas, né? Se isso aqui são bactérias ou parasitas que foram fagocitados por uma célula, isso vai ser digerido. O que der para ser aproveitado, os bloquinhos de construção que derem para ser aproveitados serão liberados no citoplasma, e o lixo, vamos dizer assim, o que não dá para ser aproveitado, geralmente ele é excretado. Lembre que não é secretado, ele é excretado, né? E esse processo é chamado de exocitose. Essa troca de atividade de fagocitose, pinocitose e exocitose, que envolve 2 processos, tanto a excreção quanto a secreção, é de fundamental importância para manter o equilíbrio dinâmico da célula, né? Porque, por exemplo, se eu só houvesse fagocitose aqui, chegaria a um ponto que essa célula se tornaria inviável,
porque toda a membrana plasmática ia ser consumida, ia ficar um monte de vacúolos aqui, de corpos residuais, etc., vacúolos digestivos na célula, e ela ficaria inviável. Bom? E uma outra forma da célula liberar aqui substâncias por exocitose é quando, por exemplo, aquelas células que nós vimos, aquelas células emissoras que produzem aqueles ligantes lá na sinalização celular e liberam para o sangue, por exemplo, elas produzem uma secreção, um hormônio que ele tem que passar por essa estrutura que se chama retículo endoplasmático liso, que é como se fosse o correio, né, onde vai empacotar e pôr um endereço, né, para onde essas proteínas vão, e elas são empacotadas aqui por uma membrana plasmática, que através de movimentos do citoesqueleto, que não está mostrado aqui, vai se fundir aqui com essa membrana plasmática e liberar as proteínas, ou liberar ou proteínas ou outros hormônios de outras naturezas químicas e moleculares para a corrente sanguínea, tá bom? Então, nós temos dois tipos de endocitose, a pinocitose e a fagocitose, que nós vamos ver durante o curso e também na histologia, e dois tipos de exocitose, a excreção de resíduos, né, e a secreção de substâncias, tá bom? Aqui é só para vocês verem. Há uma diferença morfológica entre pinocitose e fagocitose. A pinocitose geralmente ocorre ao longo de toda a membrana e ela aparece como invaginações à membrana, como vocês estão vendo aqui, várias vesículas. É muito bonitinho ver isso aqui em microscopia de transmissão. E a fagocitose, ela evagina-se, como vocês estão vendo aqui, né? E engloba a partícula, justamente pela partícula ser muito grande, ela emite, vamos dizer assim, pseudópodos, né? É uma alegoria só para vocês entenderem, e ela engloba essa partícula aqui. Aqui é mostrando para vocês como ocorre a exocitose, né? Como eu mostrei aqui e aqui. A membrana, a vesícula de secreção, ou seja, o pedaço, uma micela aqui, uma bolha de membrana plasmática com as substâncias dentro, vão em direção à membrana plasmática, se fundem a ela e liberam aqui o que tem que ser liberado, seja um hormônio, seja uma secreção exócrina ou seja uma excreção, tá bom? Se houvesse só esse processo também, a célula ficaria inviável. Então tem que ter um certo equilíbrio entre a endocitose e a pinocitose para haver viabilidade da célula. Bom, aqui só para vocês verem, né, novamente aqui, né? Nós vamos depois falar direitinho sobre essas. Eu tenho que voltar para ativar a animação. Tá? Nós temos dois tipos de fagocitose, né? Uma mediada por uma substância chamada clatrina, e ela precisa de receptores de membrana, né? Como vocês estão vendo aqui, o receptor, uma vez que ela se ligou ao receptor de membrana, essa clatrina aqui parece uma redinha, e substâncias do citoesqueleto aqui, que vão parecer ganchinhos e cordas com os ganchinhos, vão puxar essa membrana plasmática, tá bom? E depois, quando ela estiver lá dentro, essa clatrina que vocês estão vendo aqui, ela vai perder a afinidade e vai ser liberada no citoplasma para ser reutilizada de novo.
Tá bom? Mas nós vamos entrar nisso com mais profundidade em outro momento. E aqui é a exocitose, né? Como vocês estão vendo, a membrana se funde aqui e o que era interior se abriu para o exterior, liberando lá as partículas, né? Tá bom? Aqui é uma brincadeira, só que é como se, é até fidedigno, né? Mas pegaram uns chicletes com umas balinhas, acho que de hortelã, menta, e fizeram uma, um meme aqui, né? Fagocitose para todas as coisas. Eu acho que seria bom, né? Se a gente conseguisse fagocitar algumas pessoas, né? Bom, eu acho então esse tema acabou. Se ficou alguma dúvida, vocês me falem. E esse módulo, então, nós finalizamos. Eu não vou dar aula de diferenças entre células procariontes e eucariontes, porque é muito básica mesmo. Consultem lá o Junqueira, é muito facinho. Eu posso, inclusive, eu vou disponibilizar a minha aula lá no SlideShare, mas eu acho que não é necessário nessa aula, não. E já vou para o citoesqueleto, tá bom? Muito obrigado e desculpa desse monte de vídeo de uma vez. Como eu falei, eu quero dar uma adiantada nisso, né? Estou empenhado nisso. Obrigado, viu? Tchau para vocês.